Luí, mas antes da gente falar do Trix, que eu acho super importante a gente esclarecer o que é, quais as funções, enfim, vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que esse fundo TXRF11 tem? É um fundo de tijolo? O que ele tem? Você pode falar um pouquinho? Ele é um fundo de tijolo, a gente tem um mandato amplo, a gente poderia investir em qualquer tipo de imóvel, mas a estratégia dele de curto e médio prazo é investir em grandes imóveis voltados para o varejo. Então, nossos principais inquilinos no TXF11, o Açaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Leroy Merlin e Carrefour. Então, são grandes lojas, super bem localizadas, né? São lojas dentro das cidades, com contratos atípicos de longo prazo com grandes empresas como tomadoras. Tem hoje, quantos ativos? 54 imóveis. É um dos maiores em número de ativos do mercado, É um dos maiores em número de ativos. Em termos de volume de imóveis, a gente tem 2,5 bilhões, aproximadamente, de reais investidos em imóveis. Tem uma certa alavancagem, então o patrimônio líquido dele é menor do que esses 2,5 bilhões, mas em termos de volume de imóvel, é um dos maiores fundos da Bolsa. Conta hoje com 91 mil investidores e é um fundo muito fácil de explicar. É o que eu falei. Tem Contratos liquidez, longos, que é tem muita liquidez, 3, 4 milhões por dia, em média. E como eu falei, ele é simples de explicar. São grandes imóveis, super bem localizados, com alto potencial de valorização, porque é uma construção relativamente barata em cima de terrenos estratégicos e bem localizados. Então, daqui 10, 15, 20 anos, são terrenos que tendem a mudar de vocação. Então, você tira o supermercado, constrói 2 torres, 3 torres. Então, a gente vai poder vender esses terrenos para incorporadoras e aí apurar ganho. Então, é um fundo que tem um ótimo carrego, ou seja, você compra ele e está recebendo um bom dividendo recorrente e tem um grande upside, porque a gente está carregando imóveis muito valiosos e que em algum momento a gente vai monetizar essa valorização. E, Luiz, você tem de cabeça o dividendo pago nos últimos 12 meses do TXF? A gente paga, em média, 85 centavos. É isso que a gente vem pagando nos últimos 8 meses, aproximadamente. Isso está dando, em relação ao valor de mercado, alguma coisa em torno de 9,5% de dividend yield. E aí tem pessoas que vão falar assim, Luiz, até é legal você dar sua opinião. Poxa, André, mas hoje a taxa Selic acima de 13%, a gente está encontrando aí CDB de 14%, com vencimento em 2, 3 anos. Por que eu vou investir no TRXF, que é de renda variável, a cota pode flutuar para cima ou para baixo, e está me pagando 9,8%? Eu tenho a minha opinião, claro, mas eu gostaria que você falasse a sua opinião aqui para as pessoas, até porque você que é o entrevistado, né? Não, essa pergunta é ótima. E também remete à questão do amadurecimento dos investidores e da indústria, né? Quando a gente está falando do CDI a 13,75, a gente não está falando que esse é o ganho real dele. Esse é o ganho nominal, ou seja, rendeu 13,75, mas quanto foi a inflação do período? Foi 5, foi 6, foi 7? Então você tem que descontar a inflação para você ver qual é o teu ganho real. Além disso, você tem imposto sobre esse ganho. Então, se você for ver o teu ganho real, 5%, 6% ao ano, 7% ao ano, hoje é alguma coisa em torno disso, né? No fundo imobiliário, o imóvel ele é historicamente um hedge para a inflação. Então, você compra um determinado imóvel, ele pode não ser totalmente aderente a uma curva de inflação, mas no longo prazo ele tende a corrigir no mínimo pela inflação. Então, quando você está recebendo dividendo todo mês, você pode usar esse dividendo, porque o teu imóvel está lá no fundo te protegendo. Ele vai corrigir os aluguéis, ele vai valorizar. Então, o teu principal está protegido da inflação. Então, quando você está recebendo 9,5%, falando aqui, né, para as pessoas comuns como eu, como vocês, que, né, investe e quer usar aquele dinheiro. Quando você compra cotas de fundos imobiliários com imóveis, você recebe aquele dinheiro e usa. Quando você investe em algo atrelado ao CDI, você tem que, no mínimo, separar a parte da inflação e usar só o real, sem nenhuma possibilidade de valorização adicional, como os imóveis te trazem. Então, eu acho que as pessoas precisam entender o que é ganho real versus o que é ganho nominal e não comparar coisas diferentes. 9,5% de dividendo num fundo imobiliário não tem correlação direta com o CDI a 13,75. Ele tem mais correlação com uma nota do Tesouro, NTNB,
que paga cupom mais inflação. Então, ele paga 5,5 mais IPCA, 6 mais IPCA. Então, esse é mais comparável. E a indústria de fundo imobiliário, de uma maneira geral, se compara mais com o comportamento desse tipo de dívida do governo. Então, a NTN está IPCA mais 6. Então você vai comparar os 6, que é o cupom, com os 9,5. Pô, tem um prêmio aí de 3,5 pontos percentuais. Então, é esse tipo de comparação que eu acho que as pessoas vão começando a entender e que tudo isso faz parte do desenvolvimento da indústria, com o surgimento de uma série de casas de análise, de vários gestores que vão trazendo esse conhecimento e o investidor vai entendendo com o que ele deve comparar. Agora, acrescentando algo a mais e trazendo para uma linguagem bem simples, Lui, aqui para os nossos telespectadores, vamos imaginar o seguinte: a minha mãe ela tem uma casinha lá de 100 mil reais, está aposentada, Dona Conceição, e hoje, em média, ela está pegando aí 400 reais por ano, 400 reais por mês área de aluguel, ou seja, 0,4%, né? Que rende um e aí as pessoas falam, poxa, vou investir em imóveis que é bem seguro e vai me dar um aluguel garantido. Mas olha lá, o TRXF, né, com vários imóveis espalhados, pagando quase 10% ao ano. Ou seja, mais do que o dobro do que a Dona Conceição está recebendo na casinha. Então, também tem isso, mais uma vantagem, né? Geralmente os bons fundos imobiliários, eles pagam acima do que eu ou a Carol, a gente vai lá comprar hoje uma casa, vai colocar ela para alugar, e aí a gente não vai conseguir uma rentabilidade tão boa de 9%, 10% ao ano, né? Eu acho que as pessoas elas estão se perdendo com essa questão do comparativo da renda fixa com fundos imobiliários, porque falta conhecimento mesmo, e a gente tá aqui para tentar ajudar essas pessoas, por isso que a gente chama até o Lui aqui para vir esclarecer, né, Carol? Esse tipo de dúvida, né? Exatamente, e foi o que o Lui falou, né? Você vê a rentabilidade, mas você não desconta a inflação. Então, por exemplo, vai ser 10% ao ano a minha rentabilidade, mas tem a inflação. Ou seja, você tem que ver a rentabilidade e descontar a inflação nos seus investimentos de renda fixa. Agora, fundo imobiliário é isento de IR e vai para o seu bolso limpinho, né? Então, quer dizer, tem que prestar atenção nisso, porque tem muita gente que vai render 12%, 11%. Cuidado, que você vai ter que tirar a inflação, o valor da inflação também. E aí, gostou? Deixe seu like.